Olá, meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry e hoje eu vou falar um assunto bem gostoso, bem bacana pra galera nerd, pra galera que gosta de cultura geek, que é o acerto de horas. Eu coloquei num post lá no Facebook dizendo que a Casio está entre as marcas mais precisas do mundo e eu vou confirmar isso pra você agora. Eu trouxe alguns modelos aqui para falar para vocês. Antes de mais nada, vamos falar desse querido Rangeman, o GW9400. Esse relógio também tem acerto de horas atômicas, mas ele depende de uma antena multiband. Ou seja, quando começou essa tecnologia, que chamava-se multiband 6, aliás, 5, ela começou com multiband 5, depois foi para o 6 e aí parou. Infelizmente, aqui na América do Sul, a América Latina não é prestigiada com essa antena. Ou seja, é de uso limitado para ter um acerto de horas atômicas. Aí, agora, eu vou falar desse modelo aqui, que é o Casio Multimaster GGB100. Ele não tem GPS nativo, ele depende do GPS do seu celular, mas ele tem um aplicativo, ou seja, o aplicativo acessa a internet do seu celular e traz a hora atômica para ele. Ou seja, ele não tem o multiband, não tem GPS nativo, mas tem acerto de horas atômicas. Interessante demais, na verdade, basta você fazer a conexão no seu aplicativo, beleza? Esse aqui é o Frogman GWA1000, né? GWF-A1000. Esse relógio aqui ele é icônico, ele também tem, gente, multiband, ou seja, ele pode estar em qualquer lugar aí que tem as antenas para fazer o acerto, e também tem o uso do aplicativo, ou seja, quando eu não tenho antena, eu tenho aplicativo. Ótimo! E agora eu trouxe esse aqui para vocês. Esse aqui não tem multiband, mas ele tem GPS e aplicativo. Interessante demais, né, gente? Isso são qualidades que os relógios da Casio traz para você. Com um simples toque do botão, você faz um acerto de horas atômicas, ou seja, via multiband, GPS ou aplicativo. A maioria das pessoas já ouviu falar em relógios atômicos, né? Sua precisão é bem conhecida. Um relógio atômico tem um potencial de manter o tempo por várias centenas de milhões de anos. Justamente, gente, sem perder nenhum segundo. O processo de drift, que é onde se perde um segundo aí, eles são realmente muito pouco, tá certo? Mas os mecanismos, isso são que fazem funcionar. Ou seja, vou tentar explicar da melhor maneira. Os relógios mecânicos, por exemplo, existem há centenas de anos. Mas o mais caro, vou falar de marcas aí, que são as marcas caríssimas, chegando aí a casa dos 7 dígitos, né, o preço do relógio, eles são joias, relógios premium, confeccionado aí com excelente material. É um mecanismo, e quem gosta da engenharia, da horologia, gente, não tem como deixar de apreciar um relógio automático, a corda, ou os híbridos, como a gente pode falar. Enquanto os relógios eletrônicos, que é o caso desse que eu mostrei para vocês aqui, todos esses, eles são também, como eu posso dizer para vocês, eles têm um cristal de quartzo. Ou seja, enquanto mais ou menos um relógio automático perde 1 segundo por dia, esse aqui vai perder 1 segundo por semana. Detalhe, eu estou falando do uso do módulo, ou do calibre, ou do maquinário do relógio. Gente, os relógios atômicos não têm comparação quando se trata de manter a cronometria do tempo. Como um relógio atômico é baseado na oscilação de um átomo, que é geralmente o átomo de césio 133, ele possui uma ressonância exata e finita. O césio é, pasmem, 9.192.631.770 vibrações a cada segundo. Nem o relógio Bulova, aquele precisionista, tem uma frequência tão alta, não é verdade? Isso faz com que sejam precisos até 1 bilionésimo de segundo ou 1 nanosegundo. Embora esse tipo de precisão seja incomparável, possibilitou tecnologias e inovações que mudassem o mundo. Você de manhã, por exemplo, quando vai acessar a sua internet é cronometrada pelo relógio atômico. Mas como, hein? Já vou te explicar mais no final. Quando você tem acesso a algum satélite ou no GPS do seu carro, por exemplo, na sua central multimídia, aquele acesso das antenas provê de um relógio atômico. Sim, a comunicação por satélite só é possível graças ao tempo de manutenção dos relógios atômicos, assim como sua navegação.
Como a velocidade da luz é, portanto, ondas de rádio que viajam em 300 mil quilômetros em um segundo, a imprecisão de um segundo de ver um sistema de navegação em centenas de milhares de quilômetros de distância. Gente, vocês têm que fazer assim, abrir a mente para poder entender a precisão de um segundo e a falta de um segundo de precisão para a comunicação do satélite pode dar vários e vários quilômetros de distância. Por isso que está sempre em constante acesso para o relógio atômico. A precisão também é necessária. E tem muitas aplicações das informáticas modernas, né? A comunicação global, em particular as transações financeiras, que deve ser feita com precisão. Em Wall Street ou na Bolsa de Valores de São Paulo, Londres, um segundo pode ser o valor de ações de aumentar ou diminuir milhões. Ou seja, se você perdeu o tempo do clique de comprar ou de vender, já era. A reserva online de banco também existe uma precisão e sincronia perfeita. Apenas os relógios atômicos podem fornecer. Caso contrário, os ingressos podem ser vendidos mais de uma vez em máquinas eletrônicas, por exemplo. Imagine que você chega num relógio, numa sua cidade, e você vê 2 caixas eletrônicos. E você sabe que tem uma diferença de 10 minutos entre um relógio e outro. Você consegue fazer o saque em um e depois o mesmo saque em outro. E depois vai haver uma divergência. É por isso, gente, claro que estou falando a grosso modo, é por isso que a precisão é regida diariamente. E como a gente chega nessa precisão? Já vou falar. Embora isso que eu falei possa ser aí desejável para o mais desonesto que existe entre nós, não é preciso muita imaginação para entender que os problemas podem causar por falta de precisão. Então, por essa razão, foi desenvolvido um cronograma internacional baseado no tempo de contato que são contados os relógios atômicos. Ou seja, UTC, por exemplo, todo mundo fala aqui, ó, UTC. UTC é Universal Time Coordinating. Eu usei o UTC aqui como sendo o GMT, tá certo? O GMT-3. Não é uma propaganda para o Leandro Amorim, um grande amigo nosso. Um abraço aí para o Leandro Amorim do canal GMT-3. Também quero deixar um abraço também forte para o João Turati Júnior, um grande amigo do canal. Tá certo? Então vou voltar aqui. Falando de GMT, essa linha, né? Isso é o mesmo que em todos os lugares, a gente pode explicar uma desaceleração da rotação da Terra. Mas essa desaceleração é uma coisa de segundos. Então, como é que eu posso garantir que eu estou passando pela linha imaginária lá no UTC, em GMT? Por exemplo, todas as redes de computadores que participam da comunicação global precisam ser sincronizadas em UTC. Por exemplo, se hoje eu vou fazer um negócio com um japonês, ele vai dizer para mim a hora dele e menos UTC. E eu vou dizer a minha hora menos UTC, menos ou mais UTC. Significa que eu estou aquém ou além do meridiano de Greenwich, ou então do marco zero, da hora zero em UTC. Por isso que comunicações, padrões e e-mails internacionais sempre tratam com a hora UTC menos 3, UTC mais 2, UTC mais 1,5 também, que existe também. Então, isso é muito importante para você que gosta desse tipo de padrão de comunicação, saber o que é preciso. Gente, mas o que um segundo faz diferença? Pergunta a um piloto de classificação de Fórmula 1 o que faz um segundo de diferença. Pergunta para um maratonista o que significa aí 1 ou 2 minutos. Pergunta, por exemplo, para quem perdeu um voo. Ou pergunta, por exemplo, para quem está navegando e depende de um relógio que esteja numa densidade exata, que precisa do GPS para se fazer uma geolocalização. Então tudo é baseado na hora atômica, inclusive o GPS. Todo GPS só dá sua precisão se estiver linkado com horas atômicas. Engraçado, tudo aquilo que é de localização no mundo depende de uma hora atômica. E muita gente esquece que os relógios estão disponibilizando cada vez mais essa precisão para você. É claro que eu não vou falar aqui em bilionésimo de segundo, mas eu posso chegar aí na casa dos milésimos de segundo. Interessante demais, né? Então, esses grandes relógios, gente, é claro que eles são só podem ser encontrados em laboratórios de física, né, em grande escala aí, em diversas cidades. Mas como é que se faz essa comunicação toda? Gente, a internet. Todo mundo sabe que a internet ela é regida por um protocolo. É o TCP/IP, Transfer Control Protocol /IP, que é Internet Protocol. Então você imagina um dial, tá? E você tem um dial, então você seleciona lá a 95.6, escuta. Depois 103
3.2 e assim sucessivamente. Acontece que a internet, para cada IP, ela tem 65.536 possibilidades de escuta simultâneas. Vai e vem. Tá entendendo? Começa com a porta 0, que é a porta 0, até 65.535. Ou seja, a internet nessa comunicação global designou, por exemplo, que ele vai dar uma porta chamada NTP, Protocolo de Tempo de Rede. Quando a gente está na internet, gente, navegando, a gente navega lá, abriu o browser, por exemplo, o navegador. Está na porta 80, se você quiser uma transação, uma porta mais segura é a porta 443, e você envia por e-mail por uma porta, recebe por outra, aí todo mundo que já conhece, eu sou da época do MIRC, né, Internet Relay Chat, então a gente sabia as portas que faziam todo esse tipo de posicionamento, né, até que tinha que ativar o firewall para não ser invadido. Então uma dessas portas é o protocolo de rede. E o que eu quero chegar nisso para falar para vocês? Como esse relógio é linkado com esse celular que eu estou falando aqui via Bluetooth, até tem gente mandando aqui um WhatsApp para mim, via Bluetooth, o que está acontecendo? O meu aplicativo ele vai buscar a hora para mim atômica a cada 8 dias. Ou seja, uma semana e um dia ele busca para mim esse protocolo de navegação. Está entendendo? De navegação de dados que passa para mim a hora atômica. Ou seja, através do aplicativo, esses 3 relógios aqui, ó, podem ser colocados em hora atômica. Agora, por exemplo, se eu tiver só aplicativo, aí vai funcionar somente esse celular aqui com horas atômicas. Se tiver somente aplicativo e multiband, somente esse relógio. Multiband, somente esse relógio. Agora, GPS, com tudo, menos o multiband, só vai ficar aplicativo e GPS, é esse modelo aqui. Felizmente, o tempo contado por esse relógio termina de ser recebido por um servidor de tempo. É o que eu acabei de falar, diminuindo, utilizando as transmissões de ondas longas, né, de tempo e frequência transmitido pelos laboratórios de física ou de GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. O NTP, que é uma das portas, é ligado a esse relógio e transmite para o mundo todo a sincronia de um relógio atômico. Ou seja, meu amigo, se você tem um Cássio, você tem precisão atômica aqui no seu pulso. Mas tudo bem, Henry. Vamos supor que eu vou lá para o meio do oceano e o meu relógio não tem sinal de internet. E se não tiver sinal de internet, esse aqui vai funcionar? Não. Porque esse aqui vai depender de uma onda de rádio e ele não pega no meio do oceano. Nem esse aqui. Tá certo? Muito menos esse aqui. Mas esse aqui, sim, esse aqui, o GPR-B1000, são os únicos modelos da Cássio, no momento, que fazem esse tipo de acerto, inclusive o GSW-H1000 também. Ah, e também tem aquele relógio Gravity Master, que agora esqueci a referência, que ele tem o T mais P, o Time and Position, também aceita acerto de horas via GPS. Então como é que a gente faz isso? É aqui, ó. Eu vou, aperto, seguro o botão, ó, e vou em Time Adjust. Eu quero fazer aqui no modo automático. Eu posso pesquisar via Bluetooth, que vai acertar via padrão de comunicação via internet. O time pelo GPS, ele recebe um sinal aqui de um GPS apenas, tá certo? Ou se eu quiser saber minha hora e minha localização, eu venho aqui, Time and Position. Tá aqui, e 3 sinais vão te dar hora e a tua geolocalização. Só que neste caso, claro, como eu estou com o ambiente aqui fechado numa sala, ele não vai mostrar para mim. Então, meus amigos, a partir de hoje, eu creio que você vai poder saber usar melhor o teu relógio e confiar naquilo que eu te disse. É claro que a Seiko também tem relógios controlados, né, por ondas de rádio. A Citizen também tem o Radio Control, se eu não me engano, que fala a respeito dessa marca, mas relógios automáticos não tem como. É claro, uma coisa são horas por máquinas, né, rebuscadas. Claro que eu fiz sempre, claro, uma chamadinha ali, puxando a brasa para a sardinha da Cássio. Então você, meu amigo, saiba que alguns modelos você nunca vai perder as horas. E detalhe, você pode perguntar ainda, alguém pergunta que horas são? Você quer sua hora e sua localização? Só um minuto que eu vou acessar o meu Cássio. Namoro Watch e assim, sempre ajudando você a desbravar o que há de melhor no seu relógio. Aproveita também, já se inscreva aqui no canal, já deixa o teu like, já comenta e, por favor, comenta aí com a gente tudo o que você quiser, estamos aqui para te ajudar. Namoro Watch e assim, forte abraço!